Essa última canção que foi entoada aqui, que a igreja louvou o Senhor, ela fala sobre a maioria das canções que nós entoamos enquanto igreja. Elas nunca estão no campo do eu, mas ela está no campo do nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Então, é interessante como nós vemos o nós aparecendo. E a igreja ela tem vivido um momento muito maravilhoso, muito marcante, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós traduzimos conforme está escrito na palavra de Deus em Atos, por comunhão e partir do pão, mas tudo isso é unidade do corpo de Cristo. E a palavra que o Senhor tem para essa igreja hoje, começou a falar comigo esses dias, está lá em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Peço que você abra a sua Bíblia. Amém? A palavra do Senhor ela diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Você pode se assentar aí no seu lugar. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor chamou lá no gabinete, e aí eu tive a lembrança, que eu já havia tido essa lembrança anteriormente, do tempo que faz que eu não estou aqui na frente com o microfone na mão, trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Não sei nem se eu estou tremendo, eu acho que eu não tremo muito não. Mas desde 26 de outubro de 2025 eu não subo aqui, já faz quase 6 meses. E aí, por conta do incidente que me ocorreu, para não ficar muito tempo em pé, a igreja conhece e acompanha, o pastor me poupou durante um bom tempo, mas começou a fisioterapia, o pastor disse: bora. E aí ele me perguntou: está pronto? Eu disse: não. A gente nunca está pronto, porque não depende de nós. A gente busca fazer a nossa parte, a gente busca conhecimento na palavra, a gente busca fontes, a gente pesquisa, nós vamos atrás, mas o que o Senhor tem para falar é só dele. Ele ministra muitas coisas no meu coração e já ministrou muitas coisas no meu coração que vão ficar só para mim. Não é que eu não queira dividir com a igreja, mas eu acredito que todos os pregadores eles têm essa experiência. Deus fala muitas coisas que elas não vão ao microfone, elas ficam para nós, porque o Senhor, nesse tempo que Ele está falando da sua palavra, Ele trata conosco no particular também. E aí muitas coisas vêm frescas
Muitas palavras, elas vêm que nós nem havíamos pensado ainda, o Senhor ainda não havia ministrado no nosso tempo de estudo e de preparação. E aí, isso é para a igreja e para nós também. E durante esses dias eu estava, como sempre, a gente fica buscando no Senhor. Pai, o que o Senhor tem para a tua igreja? Qual é a palavra que o Senhor quer levar para a sua igreja? Porque, irmãos, se depender de nós, vem um vazio, não vem nada, não tem resposta, e a gente busca no Senhor. E a nossa igreja, ela viveu na última semana um momento maravilhoso que foi o retiro ali em Benevides. E o Senhor me fez olhar para tudo o que aconteceu ali e olhar a unidade do corpo de Cristo, olhar aqueles momentos maravilhosos de comunhão que nós pudemos desfrutar ali naquele lugar. A unidade do corpo de Cristo em batalhas de oração, a unidade do corpo de Cristo em busca incessante, com fome e sede por tudo que o Senhor estava fazendo ali conosco e através de nós. O tanto que Deus se manifestou ali naquele lugar. As lutas de verdade foram grandes, muito grandes. Mas a vitória que o Senhor nos deu em unidade, em estar ali num só propósito, foi algo maravilhoso. E esse texto, ele vem falar sobre a unidade na fé. Eu poderia falar só da igreja de Éfeso, em Éfeso, mas se nós formos olhar para o Velho Testamento, a partir de Atos, todas as igrejas, elas tinham alguns problemas, algumas dificuldades. E esse problema específico, que não estava somente em Éfeso, tratava-se justamente da união dos judeus que começaram a crer em Jesus, que já tinha toda uma bagagem, todo um peso ali das leis que eles seguiam, dos profetas, principalmente no que tange a Torá ali, no Pentateuco, tudo que eles carregavam desde Moisés, eles tinham Moisés como Moisés. A gente sempre vê alguns relatos de Jesus que mostram que Moisés era o top dos tops dos homens de Deus. E de fato foi um grande homem de Deus, mas diante deles agora estava aquele que tem o nome sobre todo o nome, que é Jesus Cristo. E aí a gente tem esses judeus se convertendo ao cristianismo, entendendo sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus, e muitas coisas precisavam cair nas suas crenças. E também tem aqueles que não eram do meio dos judeus, aqueles que não faziam parte desse povo. Por exemplo, nós não somos judeus, nós somos os considerados na palavra de Deus como gentios, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, do povo de Judá. Então, a gente começa a enxergar que no meio das igrejas existiam vários conflitos ideológicos, vários conflitos onde alguns pensavam no que era certo, outros no que não era tão certo assim, e o que está sendo trazido agora como uma nova realidade é Jesus Cristo, mas sempre estava na cabeça daqueles que vieram da religião judaica, o peso da religião, e muito eles queriam trazer para dentro desse novo movimento, dessa novidade que o Senhor Jesus veio trazer para nós, que são as boas novas, esse evangelho puro e simples de Jesus Cristo, esse evangelho que ele sai
dos limites do povo de Israel e alcança toda a humanidade. Então Paulo ele está escrevendo aqui, Paulo ele está preso, provavelmente segundo as nossas pesquisas em Roma. Ele está preso e escreve essa carta para os irmãos ali da igreja de Éfeso. E esse problema ele está acontecendo. E ele vem trazendo o meu título aqui, ele fala sobre unidade da fé, o que está na minha Bíblia. Mas é interessante, no capítulo 3, ele chama a atenção para que nós nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa palavra preservar, ela é muito importante aqui para nós. Preservar significa o quê? Que eu não vou construir algo. Significa que a igreja do Senhor, nós não vamos, a partir de agora, nós vamos construir a unidade do Espírito. Então depende de cada um de nós. Não, a palavra de Deus ela vem trazendo a palavra preservar. Então nós precisamos preservar aquilo que já existe, porque é criado a partir do Espírito Santo de Deus. É por conta do Espírito Santo de Deus que essa unidade existe. É o papel do Espírito Santo de Deus convencer o coração do homem da justiça, do pecado e do juízo e trazer o entendimento, a plena fé na salvação em Jesus Cristo. Então todos os irmãos ali na igreja em Éfeso, eles foram alcançados por esse Espírito. E eles alcançados por esse Espírito, a partir de então, eles estão em unidade. Eles estão em unidade no Espírito Santo de Deus. E aí, a gente vai observando a nossa realidade, observando tudo que aconteceu ali no acampamento, de como aqueles momentos prazerosos, maravilhosos, foram dados pelo Espírito Santo de Deus a cada um de nós. Não dependeu necessariamente da força dos nossos braços, não dependeu da força do pastor, da liderança, não dependeu da força de ninguém, mas depende somente do Senhor. Mas nós temos um papel fundamental em tudo isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar de forma diligente em preservar esta unidade. Então existe algo que sim, depende do movimento da igreja, depende de como nós vivemos. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e desejar viver essa unidade no corpo de Cristo. Viver essa unidade no corpo de Cristo. É interessante que quando nós recebemos alguém, o Senhor ele nos dá um amor grande por aqueles que vão se chegando a nós. E nós vamos desenvolvendo esses laços de amor, vamos desenvolvendo, mas nós precisamos buscar os nossos irmãos, para que assim nós possamos ter mais afinidade uns com os outros. E esse laço que só o Espírito Santo de Deus ele nos traz para cada um de nós é o que nos traz paz. E aí a gente olhando para esse contexto de gentios e judeus agora cristãos, a gente pode olhar para a nossa realidade. Ali existiam, imagina, os judeus, uma religião, e os gentios, quantas religiões chegaram ali? Anterior, tinham outras religiões, acreditavam em outros deuses, e agora eles fazem parte do movimento que Cristo iniciou, o movimento ali que os apóstolos estão trabalhando, obedecendo à vontade de Deus. Então imagina quantas cabeças, quantos pensamentos diferentes estavam ali em crise, porque cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma forma de pensar, e de repente agora está trazendo algo novo sobre a vida deles.
Essa carta ela foi escrita mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Então, tudo era muito novo ainda, porém muito vivo, porque o poder, o derramar do poder de Deus na vida desses irmãos era tremendo. Eles viviam e buscavam viver de fato a vontade de Deus, e crescendo cada vez mais. Então esses irmãos, eles são exortados por Paulo a se esforçarem de forma diligente em preservar a unidade do Espírito neles. E aí eu lembrei, há um tempo atrás, a Paula esteve aqui, há alguns anos atrás, eu acho que ela trouxe essa mensagem. Ela trouxe Mateus 11:12. Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E eu lembro muito bem dela ministrando aqui, eu acredito que foi um domingo pela manhã, em um dos aniversários da igreja, falando que a igreja, ela precisa se esforçar, ela precisa pagar o preço. Mas o Senhor Jesus já fez tudo, o preço já foi pago, nós só precisamos desfrutar. Não. Quando o Senhor Jesus, ele disse: olha, agora o trabalho é de vocês. Se esse esforço não tivesse acontecido da parte dos apóstolos, aqueles que primeiro estavam ali com Jesus, os 11, depois Matias, mais uma vez formando os 12 apóstolos de Jesus, se esses homens, e Paulo também, e outros pregadores da palavra de Deus, se eles não tivessem se esforçado, feito a sua parte, as coisas poderiam ser diferentes. O que seria diferente? Quer dizer que o Evangelho não tem o poder em Jesus Cristo? Não estou falando isso. Ser diferente não significa que não iriam acontecer. Agora, como aconteceriam, só o Senhor Jesus sabe. Mas aconteceu, da forma que nós recebemos esse Evangelho hoje, da forma que essas cartas chegaram para nós, da forma que os evangelhos chegaram para nós, foi porque os nossos irmãos, eles pagaram um preço, eles se esforçaram, eles estavam cansados, mas eles se levantavam e pregavam, e falavam da verdade de Deus, e falavam da verdade do Evangelho, ministravam a verdade na vida de todos aqueles que o Senhor queria salvar. Todos aqueles que estavam no propósito e nos planos de Deus. Então, essa é a nossa meta enquanto igreja do Senhor, nos esforçar para nós vivermos essa comunidade, nos esforçar para que nós possamos viver em unidade no Espírito Santo, em paz. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Você pode estar se questionando. O próprio texto ele responde para a gente: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que atendeis de um modo digno da vocação em que fostes chamados. Que andeis de modo digno na vocação em que fostes chamados. Como é que nós podemos andar dignamente na nossa vocação? E aí, qual é a nossa vocação? Para que nós fomos chamados? Nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor ele nos dá um presente, nos fazendo corpo de Cristo, nos fazendo o seu povo, nos fazendo a sua igreja. E enquanto corpo de Cristo, seu povo, sua igreja, os seus discípulos, nós precisamos andar de forma digna do Senhor. Digna do Senhor. Se o nosso cabeça, que é Cristo, ele é santo, 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 o seu corpo, a sua noiva, a sua igreja, ela precisa ser santa. E como nós devemos caminhar? A palavra do Senhor diz que temos que andar com toda humildade e mansidão. Imagina para aqueles irmãos com diferentes ideias, com tantos conflitos que eles tinham, com tantas formas de pensar diferentes.
com aqueles que entendiam que eles viviam a religião perfeita, o judaísmo, ou aqueles outros irmãos com tantas outras religiões que se achegaram ali e de repente agora eles precisam se colocar numa posição de humildade e mansidão e começar a aprender aquilo que o Senhor estava trazendo de novo sobre a vida deles. E aqui a gente não pode olhar somente no âmbito Deus, ser humano, mas uns aos outros. Então, quando ele diz que nós devemos andar com humildade, mansidão, ele está falando que o corpo de Cristo, ele precisa olhar para o outro com o mesmo olhar que Cristo tem sobre cada um de nós. Imagina se Jesus Cristo olhasse para nós como nós olhamos muitas vezes. Quando eu vou fazer um nós aqui bem generalizado, tá? Quando nós olhamos, não somente a Igreja Batista Shalom, a igreja espalhada aí, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, aqueles que se dizem cristãos, como nós olhamos, o irmão pecou, está fora. Ele não pensa como eu penso, está fora. O Deus que ele criou na sua cabeça é diferente do Deus que eu entendo, então está fora. Que apesar de Deus ser um só, o Senhor ele se manifesta de várias formas a todos nós. Imagina Brasil afora, imagina mundo afora. Talvez nós tenhamos um conhecimento mais profundo que determinados irmãos, ou outros irmãos têm um conhecimento mais profundo do que nós, a respeito de quem é Deus. E eu quero dizer para você que Deus ele não se limita ao nosso entendimento dele. O Senhor é muito maior. Cadê o Henrique Filho? Ele é mais profundo, né, Henrique Filho? Deus te abençoe, meu irmão. O Senhor é muito mais profundo. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais profundidade nós temos para conhecer o Senhor. Mais profundidade nós temos para conhecer o Senhor. É por isso que Paulo ele diz: olha, vocês sejam humildes, vocês sejam mansos com os outros, porque de repente o teu irmãozinho ele ainda está no leitinho espiritual. Se você julga ter algum conhecimento maior do que ele, então trate-o como Jesus Cristo tratou cada encontro que ele teve com cada pessoa descrita na sua palavra. Jesus, ele tratava, eu tenho aprendido, vou fazer um comercial do Fernandinho agora. Tem um curso que o nosso irmão Fernandinho, ele vem para cá, ele me falou que, não sei se era no dia do aniversário dele ou um dia antes, dia 1 ou dia 2 de maio, ele vai estar aqui por Belém. E no próximo final de semana, que é o dia 8, 9 e 10, salvo engano, ele vai estar trazendo para nós um curso de profundidade no Senhor. E ele indicou um livro muito interessante que fala sobre os encontros de Jesus. E esse livro ele traz à tona como é que Jesus tratava as pessoas, às vezes na mesma situação. Por exemplo, da morte de Lázaro, ele tratou Maria e Marta de formas diferentes. Ele se apresentou de forma diferente a cada uma delas. Então, para isso, faça o curso ou adquira o livro que você vai entender do que eu estou falando. Se inscreva, as inscrições estão acabando, vai até o dia 26 desse mês. E são vagas limitadas. E eu tenho aprendido neste livro sobre esses encontros de Jesus, de como ele consegue
conversar, tocar, extrair daquela pessoa que ele está tendo diálogo algo que só Jesus mesmo para fazer, porque é maravilhoso a forma com que ele trata com cada um, cada encontro que ele tem. E aí Paulo está dizendo para os irmãos: olha, façam o mesmo que Jesus, sejam humildes, sejam mansos. Ele diz mais: sejam longânimos, tenham paciência uns com os outros. Vocês precisam ter paciência uns com os outros. E aí ele usa esse termo aqui: suportai-vos uns aos outros em amor. E esse termo ele pode ser compreendido de duas formas. A primeira forma é você ser suporte do seu irmão na necessidade, em algum momento que você precisa, você contar com alguém, em algum momento que alguém precisa de você, você ser aquela pessoa que vai dar o suporte do seu irmão. E eu gosto muito desse significado, mas ele também tem o significado mais pesado, né? Que fala suportar uns aos outros no sentido de aguentar o outro, aguentar às vezes a pequena fé do irmão, aguentar que ele ainda não entende, ou também ser aquele o objeto que será aguentado, né? Porque não é só eu que vou suportar o meu irmão também vai ter que me suportar. E a gente muitas vezes só olha a coisa indo, né? Não, eu recebendo do outro. Ai, lá vem meu irmãozinho. De novo ele com aquela pergunta, de novo com esse questionamento. Mas a volta ela também é verdadeira, né? O meu irmão muitas vezes precisa que me suportar na minha pequenez, nos meus vacilos, nos meus erros, na minha forma inadequada, muitas vezes, de me comportar. E nós precisamos, de fato, olhar para este versículo e entender que tudo isso, viver de forma humilde, mansa, longânima e suportando uns aos outros em amor, é o que me fará, é esse o esforço, é esse o preço que nós pagamos para continuarmos vivendo em unidade. O pastor deu uma pincelada aqui no domingo passado, durante a pregação, e eu até compartilhei lá no nosso grupo familiar, né, da experiência que foi estar ali reunidos e em alguns momentos eu estava lá, a gente estava ministrando, tocando, enfim, e de repente o Senhor dava um direcionamento e a primeira vez foi muito espontâneo, né? Eu chamei alguém para orar, aí quando eu vi lá um pastor, estava aqui mais ou menos, ele veio que me ouviu: irmão Ju, irmão, eu ia chamar tal pessoa para orar. Aí eu só, glória a Deus, né? O Senhor confirmando. Aí tá, outra coisa acontecendo e de repente o Senhor me deu uma outra direção e disse: meu Deus, será que eu vou estar forçando aqui alguma coisa? Aí eu sei que vai automático, né? Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer um círculo aqui, vamos cantar e tal. Quando veio lá no pastor de novo: ô Ju, eu ia falar para fazer isso. E aí eu dizia: meu Deus, isso é unidade no corpo de Cristo. Isso é unidade no corpo de Cristo. É porque nós estamos ali unidos em um propósito, vivendo aquele propósito. E eu fiquei maravilhado, confesso, pastor, porque quando os direcionamentos vêm, ali no ambiente que nós estávamos, é muito mais fácil de nós termos a liberdade de fazer algo diferente,
tinha mais espaço. Aqui a gente não consegue fazer um círculo, porque eu não tenho espaço aqui aos redores das cadeiras, né? Ficaria um negócio muito... Acho que ficaria até uma cruz aqui, né? Não sei. Não daria certo. Mas o Senhor, Ele vai falando aos nossos corações, ministra aos nossos corações, e nós vamos obedecendo à vontade de Deus. E aí o Senhor, na mesma hora, Ele vem e confirma. Ele diz: olha, essa de fato é a minha vontade. Não está no teu coração isso não, está no coração da igreja. Então o Senhor, Ele vai trazendo isso sobre nós, e é maravilhoso viver isso, essa unidade. É maravilhoso poder ver que o Senhor, Ele confirma aquilo que está no seu coração. A palavra do Senhor diz que Ele não é um Deus de confusão. Ele não traz confusão sobre nós, mas Ele traz certezas sobre as nossas vidas. E quando essas coisas iam acontecendo ali, eu ia tendo certeza que Deus cada vez mais estava se movendo para algo maravilhoso. E quem esteve lá, e até quem não esteve, que esteve orando, eu acredito que foi alcançado e tocado de uma forma maravilhosa pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou, por cada boca que Ele usou, não somente aquelas no microfone, mas em conversas paralelas que nós tínhamos, falando a respeito das coisas de Deus. E eu olhava, eu contemplava o quanto nós conseguíamos estar felizes em plenitude ali, de uma forma maravilhosa. E o mundo não consegue estar. Imagina o mundo passar 3 dias sozinhos, sem uma bebida, sem uma música ruim, e não conseguem. Eles precisam de um estímulo para tirar eles de si. E nós estávamos ali bebendo do Espírito Santo de Deus, não embriagados com Ele, mas nós estávamos ali sendo cheios pelo Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. E quem conseguiu contemplar, e você pode lembrar de cada conversa que você teve ali naquele lugar, de cada oração que você recebeu espontânea. De repente você estava aqui parado e alguém chegava com você e orava, então você era essa pessoa que orava. E o Senhor ia fazendo grandes coisas no meio de nós. E o que eu posso dizer é que estar em unidade é o presente maravilhoso, valoroso que o Senhor deu para nós, para a sua igreja. Podemos caminhar com essa unidade de fé, andarmos na paz que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. E aí os capítulos 4, 5 e 6, eles vêm falar do porquê que nós devemos viver, nos esforçar para viver em unidade. Ele vem dizendo que, olha, eu não tenho vários corpos, mas existe um só corpo. Então, o meu corpo, se ele briga com ele mesmo, ele está doente. Se o meu corpo briga com ele mesmo, ele está doente. Mas em geral, o meu corpo, ele não briga consigo mesmo. Ele tende a viver em um equilíbrio. E o corpo de Cristo, ele precisa viver dessa forma, porque existe um só corpo, um só Espírito, e aqui ele está no Espírito com letra maiúscula, então ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então ele está falando ali para o povo de Éfeso: olha, não existem vários Espíritos atuando na igreja do Senhor, é somente o Espírito Santo de Deus. Uma só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor. Quem é este Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra de Deus em Apocalipse 19, 16. Você pode projetar para mim, Henrique, por favor?
Apocalipse 19:16 está falando de Jesus Cristo. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Você pode ler comigo? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez, só para ficar bonito de novo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Ele é o Senhor. Não há outro. Não há outro Senhor na igreja de Jesus Cristo. Não há outro Senhor que importa que os nossos joelhos se dobrem. Não há outro Senhor a quem nós oferecemos nosso louvor, nossa adoração, as nossas vidas como sacrifício vivo diante dele. Não existe outro. Então ele traz esse esclarecimento para dizer: olha, tudo aquilo que tem se colocado no lugar de Deus na vida de vocês, vocês precisam ter essa unidade em fé. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Jesus Cristo Ele é o Senhor, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele termina falando a respeito de Deus Pai. No capítulo 4 ele traz o Espírito Santo de Deus, há somente um corpo e um Espírito. No versículo 5, ele fala que há um só Senhor. E no versículo 6 ele começa dizendo que existe um só Deus e Pai de todos. Então aqui a gente vê na palavra do Senhor a trindade de Deus mais uma vez sendo exposta por aquele que está inspirado a escrever essa carta à sua igreja. Aquele que foi inspirado a escrever essa carta para os nossos irmãos em Éfeso e que chegou até nós, mostrando para nós o Espírito Santo de Deus, o Filho que é o nosso Senhor e o nosso Deus Pai. Então a Trindade de Deus, ela não aparece essa palavra na Bíblia. Existe uma Trindade, há uma Trindade, mas essa verdade, ela é revelada através da palavra de Deus. E a gente consegue encontrar em muitos textos, assim como está aqui em Efésios, o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Então ele fala que existe um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E esse versículo me lembra, eu não vou lembrar agora o endereço, mas ele fala que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu não se lembro se é Romanos ou é Coríntios. Não vou lembrar. Romanos 8. Acho que é Coríntios. Romanos 11. Romanos 11:33 fala, existe até músicas sobre isso, né? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então a palavra de Deus aqui em Efésios, ela vem tratar na sua igreja de que nós precisamos ainda pagar o preço para viver em unidade. E pensando um pouquinho mais, nós precisamos pagar o preço para viver a palavra de Deus. E pensando um pouquinho mais, nós precisamos pagar o preço para viver em oração.
Ou seja, nós precisamos nos esforçar. A igreja do Senhor não pode ser uma igreja morta, ela tem que ser uma igreja viva, que busca viver esses alicerces da palavra de Deus, que busca viver esse fundamento da palavra de Deus, que é comunhão, partir do pão, a palavra ministrada e a oração. Todas essas coisas não somos nós que criamos, mas elas foram dadas a nós por Deus, e nós precisamos pagar o preço. Não pense que com todas as nossas rotinas, com tantos afazeres, nosso dia a dia vai ser fácil, nós vamos sempre encontrar um tempo na nossa vida. Se isso de fato não fizer parte de nós, os dias vão passar, você não vai orar, você não vai buscar a palavra de Deus, e daqui a pouco você não estará mais em comunhão com o corpo de Cristo. Porque para eu estar em comunhão com o corpo de Cristo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho como viver essa coinonia de fato, sem que ela seja dada pelo Espírito Santo de Deus em mim. E eu não posso receber se eu não estiver cheio dele. Então, a palavra de Deus, ela em si se complementa. Ela nos incentiva a buscar a palavra de Deus, nos incentiva a buscar estar unidos como igreja, e nos incentiva a estar em oração, para que assim nós possamos viver de fato esse Evangelho que Jesus Cristo veio trazer para cada um de nós. E quando eu digo para cada um de nós, é porque Ele veio trazer para toda a humanidade. Mas eu tenho aprendido que o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento pessoal. E eu preciso ter esse entendimento a respeito de Jesus. Eu preciso ter esse entendimento de que Ele não só morreu pela humanidade, mas Ele morreu por mim. Ele morreu por você, Ele morreu pelo irmão Fernando, pela Geminar, do Gelson. Morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele, tê-lo como nosso Senhor e Salvador, como nosso amigo, como nosso discipulador, como nosso mestre, como nosso pastor, enfim. A palavra de Deus diz que Deus é tudo em todos. Ele opera em todos. Então, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, eu não posso olhar para o meu irmão e, na minha pequenez, achar que eu não posso receber nada do meu irmão. Aí eu lembro daquele texto: pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré. Desculpa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só Jesus. Tinha alguma coisa melhor para vir de qualquer lugar que fosse? Não tem nada melhor do que Jesus. Então, eu não posso olhar para o meu irmão e dizer: mas, peraí, será que o Felipe tem alguma coisa de bom para mim trazer para mim? Eu já nasci na igreja já tem tanto tempo, eu já vi algumas vezes de capa a capa, já conheço tanto. Por que o Felipe vai trazer algo novo? Isso é uma pequenez minha, é um pensamento pequeno meu, do ser humano. Eu não posso olhar para o outro e achar que eu não posso ver Deus através da vida do meu irmão. Eu posso olhar para a vida da Olivia, que está ali atrás, e ver Deus na vida dela. Ver Deus na vida dela, sem que ela me dê uma palavra. Sem que ela me dê uma palavra. Ela pode estar dormindo, sem nem um sorriso, mas eu posso ver Deus na vida dela.
E assim cada um de nós precisamos olhar uns para os outros, não com o sentido de eu reverenciar o outro como algumas culturas o fazem, né? Que chegam diante do outro, meu Deus, é outro Deus que é ti, enfim. Mas de eu saber que o meu irmão é um instrumento de Deus para a minha vida, e que eu preciso dele e ele precisa de mim, que nós precisamos uns dos outros. E assim como diz aquele corinho antigo, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Quando a palavra do Senhor ela diz que nós somos corpo de Deus, olha para o seu corpo, olha para o seu dedo mindinho, olha para a unha do dedo mindinho, da mão que você não escreve. No meu caso, eu não escrevo, eu sou destro, eu não sou canhoto. Se eu perder esta unha, eu não vou nem dizer que vou perder a falange do meu dedo, é a unha, só a unha, tá? Vou perder essa unha, vai ficar ali meio feinho, meio deformado, daqui a pouco cresce de novo. Mas se você tiver a oportunidade de repente dar um fungozinho aqui, alguma coisa, você puder tratar, você vai permitir que essa unha caia? Ou você vai gastar um pouquinho de dinheiro, comprar ali um quê de remedinho, passar, tomar um medicamento para não permitir que essa unha caia? Eu estou falando de algo que vai nascer de novo. Nós, como o corpo de Cristo, eu não posso olhar para o meu irmão. E entenda que eu não estou aqui falando sobre aceitação de pecado, tá? Eu não posso olhar para o meu irmão e, por algum erro, alguma falha ou algum problema de ideias, por mínimo que seja, eu não querer mais como parte do corpo de Cristo. Eu não quero fazer parte mais com essa pessoa. Às vezes é por ideias políticas, enfim, qualquer divergência de pensamento não pode separar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, se algo está doente, e aí é pecado, né? Vamos entender simbolicamente. Se a unha está doente, é porque tem alguma situação que precisa ser tratada ali, e aí precisa vir o remédio, o bálsamo de Gileade, ser passado ali, para ser curado, para ser tratado, limpo, tirar aquilo que está tirando a saúde da sua unha. Você não simplesmente, porque a unha está assim, eu vou cortar o dedo e jogar fora e acabou. Não, nós lutamos pelo nosso corpo. Então, o Senhor, Ele luta também pelo seu corpo, para que nenhuma parte do seu corpo seja lançada fora, para que ninguém se perca. Esse é o desejo do Senhor, que ninguém se perca. E nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que nós precisamos cuidar uns dos outros e pagar o preço por isso. Pagar o preço por isso. Qual é o preço? O preço pode ser diversos. O preço pode ser seu joelho em oração pela vida do teu irmão. Quando ali no grupo aparece um pedido de oração e você coloca ali seu nome, olha, eu vou estar orando, ore mesmo. Está trabalhando, vai lá no banheiro, tira 5 minutos. Vai no banheiro, eu brinco lá no meu trabalho, que vou tirar meu repouso remunerado, né? A gente vai lá, ele sabe o que é. A gente vai
vai tomar um café, vai ao banheiro, tira ali 5 minutos, ora mesmo pela vida do teu irmão, retorna. Se você não tem liberdade de, no teu ambiente de trabalho, poder fazê-lo, eu posso também interceder sem sair do meu lugar. Tranquilo, mas faça. Faça. Você pode interceder, você pode atender o teu irmão, atendendo às suas necessidades, aquilo que ele precisa. Que quando chega ao teu conhecimento, entenda que é você que precisa fazer, ou você que precisa se mover. Eu posso dar testemunho aqui sobre a nossa ida ao retiro. Até o pastor me ligou, irmão, vocês me ligou? Não, o pastor não me ligou, quem me ligou foi outro irmão. O pastor conversou comigo, tu não botou a confirmação que vai para o retiro e tal, e aí a gente estava em dúvida se ia conseguir, se ia dar certo, existiam muitas coisas, e aí eu recebo a ligação de um irmão, o irmão me diz, olha, qual é o problema? E não me diz que é isso aqui está fora. Qual é o outro problema? Já começou dizendo, olha, não me diz que é financeiro, que aqui já esquece isso. Qual é a tua dificuldade de ir? E aí o Senhor começou a trazer essa expectativa, essa esperança de poder participar do retiro, né? E graças a Deus, no final de tudo, porque a igreja consegue enxergar, além daquilo que é falado, ela se move para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ela se move para que eu pudesse estar ali e pudesse desfrutar daqueles momentos tão maravilhosos, assim como muitos de nós que estivemos ali naquele lugar. Isso é o corpo de Cristo. Não, aí poderia olhar para mim e dizer, o Júlio não vai, então, mas vai estar o ministério de louvor, então está tudo certo. Está tudo certo. Qual a necessidade de eu ir? Nenhuma. Eu não sou uma peça fundamental. Mas o Senhor me quis ali naquele lugar e usou a vida de pessoas para que nós pudéssemos estar ali. O nosso deslocamento até lá é Deus nos abençoando através da vida da igreja. Deus nos abençoando através da vida da igreja. Isso é maravilhoso, nós entendemos como o corpo de Cristo se move e como nós não devemos desprezar uns aos outros, como nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Isso é um olhar além de mim mesmo, entender que eu preciso do meu irmão, entender que meu irmão precisa de mim. Então, que nós, como Igreja do Senhor, possamos nos esforçar diligentemente, como diz a palavra de Deus, pela unidade no Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé nessa noite.